Bom dia. Queria agradecer, antes de mais nada, a todos os irmãos que estão aqui e que, por isso, juntos podemos ser igreja e louvar e adorar ao Senhor juntos. Queria agradecer a todos que estavam aí desde de manhã cedo, servindo nos diversos departamentos, para que nossos filhos sejam instruídos conforme a palavra do Senhor. Obrigada. Vamos abrir as nossas Bíblias em Lucas capítulo 9, versículos 49 a 55. Diz assim: Disse João: Mestre, vimos um homem expulsando demônios em teu nome e procuramos impedi-lo, porque ele não era um dos nossos. Não o impeçam, disse Jesus, pois quem não é contra vocês é a favor de vocês. Aproximando-se o tempo em que seria elevado aos céus, Jesus partiu resolutamente em direção a Jerusalém e enviou mensageiros à sua frente. Indo estes, entraram num povoado samaritano para lhe fazer os preparativos, mas o povo dali não o recebeu, porque se notava que ele se dirigia para Jerusalém. Ao verem isso, os discípulos Tiago e João perguntaram: Senhor, queres que façamos cair fogo do céu para destruí-los? Mas Jesus, voltando-se, os repreendeu, dizendo: Vocês não sabem de que espécie de espírito vocês são, pois o Filho do Homem não veio para destruir a vida dos homens, mas para salvá-los. Acredito que o texto de hoje, que nós lemos hoje, embora ele trate de dois episódios, duas situações diferentes, eles nos trazem o mesmo princípio, que é o princípio sobre o qual eu gostaria de refletir com os irmãos juntos nessa manhã, e que eu intitulei como os fins não justificam os meios. Sim, pensando mesmo no ditado, na máxima que foi construída a partir da interpretação da obra O Príncipe, que Maquiavel escreveu. No primeiro cenário do trecho que lemos hoje, João conta a Jesus que ele e os outros discípulos haviam encontrado um homem expulsando demônios no nome de Jesus. E João vai dizer: Jesus, aí a gente falou para ele parar, para ele não fazer mais isso. Por quê? Porque ele não é um dos nossos. Ele não faz parte da nossa panela, da nossa equipe. E Jesus vai lhe dizer o quê? Mas por que você impediu? Deixa o homem. Se ele não está fazendo nada que é contra nós, então é a favor. No cenário seguinte, Tiago e João, desta vez, pedem a Jesus permissão para fazer cair fogo do céu e matar um grupo de pessoas, um povo, os samaritanos, que haviam rejeitado a Jesus, que haviam rejeitado provavelmente a pregação do evangelho, que não permitiram que Jesus ele passasse tempo ali em seu caminho para Jerusalém. Nessas duas situações, nós podemos notar que há manifesto aí um zelo por parte dos discípulos. Pode ser o zelo pela honra de Jesus, pela eficácia do evangelho, pela integridade da obra dele, o que quer que seja, esse zelo não foi elogiado por Jesus. Ao contrário, Jesus corrigiu os seus discípulos. O versículo 55 diz claramente que Jesus os repreendeu, dizendo: Vocês não sabem de que espécie de espírito vocês são. Porque embora a intenção, a motivação e talvez até a finalidade dos discípulos fosse o zelo ou a glória de Deus, o meio por meio do qual eles intentavam obter ou oferecer essa glória a Deus era um meio de retaliação, de destruição, de assassinato. Veja que coisa maluca, os discípulos querendo matar aquele povo porque não queriam receber a Jesus. Mas ao contrário do que a gente acredita que Maquiavel defende no Príncipe, Deus parece sim se importar com os meios, tanto quanto ele se importa com os fins.
E a Bíblia está repleta de exemplos que corroboram, que provam essa afirmação. Pode projetar para a gente, por favor, para facilitar aí o nosso raciocínio. Os fins não justificam os meios. E a gente pode ver que é assim que funciona na Bíblia. Por exemplo, lá no início, desde Abraão, quando Deus lhe promete um descendente, diz que ele vai ser pai de numerosa nação, que a partir dele vai ser formado um povo, o povo de Deus, que vai ser luz para as nações. Só que Abraão e Sara estão ficando cada vez mais velhos. A Sara é estéril. O descendente não vem. Então, eles têm a promessa, eles têm o fim, eles têm o alvo, mas o negócio não está vindo. Aí, o que Abraão faz? Ele decide resolver a coisa da sua própria maneira. Então, ele toma um meio para alcançar essa promessa de Deus, que Deus vai reprovar. Isso a gente pode verificar no capítulo 17 de Gênesis. Outro exemplo é Saul, que ali na iminência da guerra, conseguindo agora enxergar com seus próprios olhos os inimigos se aproximando, fica naquele conflito. Ai, meu Deus, eu vou para a guerra ou não vou? Mas ele sabia que o sacrifício precisava ser oferecido antes de ir para a batalha. Só que o profeta Samuel não aparecia. Cadê esse profeta para oferecer esse sacrifício? O que Saul faz? Tendo em mente como alvo, como propósito, o objetivo de glorificar o nome de Deus através da vitória naquela batalha, o que ele faz? O meio que ele toma é ele mesmo oferecer o sacrifício. Isso nós verificamos em 1 Samuel 13. E um exemplo mais recente que nós temos é em Atos capítulo 5, quando Ananias e Safira vendem a sua propriedade e pegam aquele montante, entregam aos pés dos discípulos para que fosse distribuído aos necessitados. Isso era uma prática que estava acontecendo de forma muito constante ali na igreja primitiva. Só que eles são duramente repreendidos por Pedro. Por quê? Porque eles retiveram uma parte do valor obtido com a venda da propriedade. Mas sabe, o que Pedro vai repreender não é o fato de eles terem retido essa parte para si, porque ninguém era obrigado a vender a sua propriedade, ainda mais naquele contexto, muito mesmo naquele contexto e naquela época. Ninguém precisava vender a sua propriedade e, tendo vendido, ninguém era obrigado a entregar todo o valor da venda para os discípulos. Quem o fazia de livre e espontânea vontade. Então, Ananias e Safira poderiam muito bem ter vendido a sua propriedade ou não, e, tendo vendido, ter ficado com uma parte e entregado só a parte que eles quisessem ter entregado. Mas qual foi o pecado, o problema que fez com que eles morressem como forma de condenação a esse pecado tão grave? Eles mentiram. Eles enganaram. Quando eles entregaram aquele montante, eles disseram que aquele valor era o valor integral que eles haviam recebido com a venda da propriedade. Então, o meio pelo qual que Ananias e Safira tomaram para alcançar essa finalidade, que era dividir os bens e atender à necessidade dos pobres, foi um meio que foi condenado por Deus. Aí eu fico imaginando se Maquiavel estivesse ali assistindo toda aquela cena aí, Ananias caindo duro e morto, e daqui a pouco a Safira chegando e acontecendo a mesma coisa com ela. Se Maquiavel não teria dito assim: Pedro, você não está exagerando? Afinal de contas, eles venderam a propriedade, entregaram um bom montante aí para que fosse distribuído aos necessitados. Eles contribuíram para que o sistema aqui vigente permanecesse em ordem e que todos obtivessem vantagem. Você não poderia ter tolerado, ter deixado passar essa mentirinha que eles contaram? Pois nós notamos aqui que há uma nítida contradição entre o meio que se usa para alcançar determinado fim e o fim que se diz querer alcançar, propriamente dito. Há uma contradição. É como se eu dissesse que vou fazer bolo de chocolate e fosse ao mercado e comprasse tudo menos chocolate. Se eu chegasse em casa com uma sacola cheia de frutas vermelhas, dizendo que vou fazer um bolo de chocolate, há uma contradição entre o que eu digo que eu quero alcançar, o que eu digo que eu quero realizar e o meio que eu estou tomando para
alcançar aquele objetivo. E eu fiquei pensando se essas contradições não estão presentes também na nossa vida. São países que travam guerras em nome da paz. São relacionamentos que se rompem em nome de outros relacionamentos. São pais que terceirizam a criação de seus filhos em nome da melhor criação aos filhos. São empresários que se corrompem e comprometem os seus próprios negócios em nome do sucesso do negócio. São cristãos que destroem a igreja em nome da verdade. Talvez o problema essencial que nos faz viver essa contradição entre o meio, o processo, a forma e o fim que dizemos querer alcançar é a nossa dificuldade, assim como foi a de Abraão e a dos discípulos, de nos submetermos completamente a Deus. Em outras palavras, nós queremos um cristianismo e nós queremos um Jesus que nos salve. Assim, daqui mais uns 100 anos, no juízo final. Que nos garanta a nossa entrada no reino dos céus. Ou, em outras palavras, que nos livre do inferno. Mas quantos de nós temos a consciência, o entendimento e de fato desejamos um cristianismo e um Jesus que é Senhor de nossas vidas? Que muda o nosso caráter, que nos faz falar diferente, que nos faz administrar todos os recursos que Ele nos confiou de forma diferente, que abala todos os alicerces em quem nós depositamos as nossas confianças e que, na verdade, se tornaram verdadeiros ídolos em nossas vidas. Quantos de nós entendemos e, de fato, estamos buscando esse cristianismo, esse Jesus que é o cristianismo, o Jesus revelado na Bíblia? Então, talvez Abraão, sim, ele queria a promessa, ele queria a descendência, mas ele não tinha paciência para esperar. Ele não tinha fé suficiente, ânimo suficiente para aguentar a gozação das pessoas, a humilhação de não ter podido ter um herdeiro. E é o que ele faz? Deixa eu largar Deus aqui só um pouquinho, resolver do meu jeito, aí daqui a pouco eu volto e eu vejo se eu consigo conciliar uma coisa com a outra. Talvez essa tenha sido a dificuldade de Saul. Sim, ele queria a vitória. Ele queria ser exaltado como um rei que é representante de Deus aqui na terra. Mas ele queria fazer do seu jeito. Ele não queria esperar. Ele não queria nem mesmo correr o risco de não poder lutar aquela batalha, se o profeta Samuel não chegasse. Mas a vida cristã, ela não é somente uma garantia. A garantia da nossa entrada pelos portões do reino dos céus. Se fosse assim, Deus não teria nos enviado o Espírito Santo. Pense junto comigo. Por que Deus enviou o Espírito Santo? E por que o apóstolo Paulo diz que esse Espírito Santo que nos foi enviado é o selo e a garantia da salvação, da nossa adoção como filhos de Deus? Ele está falando aqui da nossa identidade. Porque isso está condicionado ao Espírito Santo. Jesus poderia muito bem ter deixado apenas a Bíblia, ou então algum tipo de manual, algum tipo de conjunto de regras e condutas, para que, cumprindo aquilo, nós pudéssemos garantir a nossa entrada no céu. Mas não. A garantia da nossa salvação é uma pessoa. É o Espírito Santo. Isso significa que Deus está, sim, interessado em que sejamos salvos. Em que naquele dia nós atravessemos os portões do céu para viver a eternidade com Ele. Mas Deus está tão interessado também com o processo que vai nos levar aos portões do céu. Ele está interessado com a nossa vida hoje. Ele nos enviou o Espírito Santo para nos orientar e guiar nas decisões que tomamos amanhã no trabalho,
nos relacionamentos que vamos desenvolver durante essa semana. Na forma como vamos administrar o nosso tempo para, de fato, passar e investir momentos no nosso relacionamento com Deus e intimidade com Ele. Deus está interessado, sim, no meio, no processo. Porque buscar somente um Deus que salva é equiparado na Bíblia à feitiçaria. Você buscar um Deus que só te salva é você criar um ídolo. É você querer manipular uma divindade a seu próprio favor. E isso não tem nada a ver com o cristianismo. Vamos ver como Deus nos salvou. Enviando o seu Filho. Ele mesmo se fez como homem, tomou a forma humana, se humilhou, se submeteu à cruz. Sim, o nosso Deus se importa com o processo. Senão, quando Jesus estava na cruz, e o povo, e os soldados, e os criminosos, zombando dele, dizendo, você é Deus, então desce daí, salva-te a ti mesmo. Jesus teria descido. Se de fato o fim de nos salvar justificasse os meios, não importa qual fosse o meio de nos salvar, mas Deus está nos ensinando que não é só a entrada pelos portões do céu que está em jogo aqui, mas é todo esse processo, desde a nossa decisão de crer e entregar a nossa vida a Cristo, até a nossa entrada no céu. Mas há um processo aqui, que muitos de nós negligenciamos, que ou não sabemos como lidar com ele, ou fingimos que não sabemos. Porque esse negócio de tomar a cruz, negar a si mesmo e seguir a Cristo, é verdade, não é fácil. Mas o Evangelho, o cristianismo que a Bíblia revela, em que nós cremos e que de fato pode nos salvar, é o Evangelho que ensinou a salvação por meio do sacrifício. Bom, a incompatibilidade, então, entre o processo, o meio que tomamos, a forma como agimos para alcançar um determinado fim, essa incompatibilidade, ela pode indicar dois problemas. Um é o meio do qual você se utiliza está incorreto. Está entendendo? Então, eu digo que eu quero alcançar um fim, mas o meio que eu tomo, as atitudes que eu tomo, o caminho que eu tomo para alcançar esse fim, está errado. Tipo, ele não vai me levar aqui, entendeu? Ele está me levando para outro lugar. Então, essa incompatibilidade, ela pode estar nos dizendo que a forma como estamos vivendo está errada. Então, nós precisamos ajustar essa forma. Porque senão nós não vamos chegar ali nunca, ainda que seja o desejo do nosso coração. Precisa ajustar, precisa tomar o caminho certo. Outro problema que essa incompatibilidade entre o meio, o processo e o objetivo, que essa incompatibilidade pode apontar, o outro problema é que o fim que eu digo que estou buscando, na verdade, não é o que eu quero mesmo. E é interessante notar que Lucas, quando ele narra para a gente esses dois episódios, esses dois conflitos aí, da forma como os discípulos agiram para alcançar um fim que a gente supõe que eles acreditavam que era nobre, ele coloca essa narrativa imediatamente após ele nos contar, a partir do versículo 46, nós lemos a partir do versículo 49, né? Quando você volta um pouco antes do versículo 46, você vê que tinha acabado de acontecer uma discussão entre os discípulos. Sabe, antes deles brigarem com aquele homem que estava expulsando o demônio, antes deles pedirem a Jesus que descesse fogo do céu para matar os samaritanos, antes eles estavam discutindo, sabe, no versículo 46. E qual era o conteúdo da discussão? Eles discutiam entre si acerca de qual deles seria o maior. Opa! Quero dizer que esse espírito competitivo e invejoso que havia entre os discípulos aponta fortemente para a real intenção dos discípulos em impedir que alguém de fora realizasse as mesmas obras que eles
realizassem. Na verdade, quando eles viram outro homem ali, fazendo as mesmas obras que eles podiam realizar, eles ficaram com raivinha. Sabe por quê? Porque eles viram que eles não eram os caras. Que expulsar demônios não era uma coisa que só eles podiam fazer. E isso irritou, isso mexeu com o ego, com o orgulho deles. Então, quando eles vão repreender aquele homem, o interesse deles não está na integridade da obra de Jesus. Não, está na sua própria reputação. Está em preservar e conservar a si mesmo, o seu ego. Então, quando eles pedem para Jesus descer fogo do céu e matar todos aqueles samaritanos que rejeitaram Jesus, não, eles não estão, na verdade, preocupados com a eficácia do Evangelho. Porque se de fato eles estivessem preocupados com a salvação, que é o que o Evangelho nos propõe, eles nunca pediriam para Jesus matar aqueles samaritanos. É uma contradição. Mas talvez seja a contradição que nós estamos vivendo hoje. Então, quando Abraão usa de seu próprio meio, de seu próprio processo para providenciar o descendente, o que a gente vê aí? O que nos é denunciado? Que Abraão deixou de adorar a Deus faz tempo. E agora o seu Deus se tornou o descendente, a promessa. Quando nós vemos um Saul que extrapola todos os limites das funções e do cargo que Deus lhe delegou, oferecendo sacrifício, tomando a frente no processo aí da batalha, nós percebemos que Saul deixou de exercer a sua função como rei ali para servir a Deus, para estabelecer o seu reino. Mas o que está em jogo ali agora para Saul é a sua reputação, é o seu nome. Então eu fico pensando, quando nós, pais, colocamos como um alvo, quando nós idealizamos um tipo de criação para nossos filhos, todas as condições que nós consideramos razoáveis, e nós então trabalhamos desenfreadamente, às vezes até ilogicamente, para alcançar todos os recursos necessários para financiar esse padrão que a gente idealizou, e por conta disso a gente precisa terceirizar a criação. Ou seja, eu não vejo mais o meu filho porque eu preciso trabalhar muito para ganhar dinheiro, para o quê? É como aquela história do pai que queria preparar um álbum biográfico, né, de fotos para sua filha que ia fazer 4 anos. Então, ele recolheu todas as fotos desde a maternidade, aquela coisa toda, o nascimento, os primeiros engatinhando, os primeiros passos. E aí ele reuniu ali em cima da mesinha de centro ali na sala, e aí ele foi arrumando, colando o álbum, fazendo desenhos, e a sua filha de 4 anos querendo brincar com o pai, e correndo na frente dele, e pedindo atenção. Então ela derruba todas aquelas fotos que ele havia organizado, para montar o álbum, para dar de presente para a sua filha. E quando o pai vê aquilo, aquela bagunça, e todo o seu projeto arruinado, o pai perde o controle e grita. E manda a filha entrar no quarto e não sai de lá mais. Que ela é uma desengonçada. Há uma contradição. Há uma incompatibilidade entre o que se diz que é o propósito e o meio que se tomou para alcançar esse propósito. Isso pode significar que o propósito que o meu coração deseja, na verdade, não é esse que eu estou dizendo que eu quero. E eu gostaria de deixar mais um exemplo aqui, pensando nesses últimos meses de eleição pelo qual nós passamos. Como eu vi tantas pessoas rompendo amizades, ofendendo umas às outras, perdendo completamente aquela noção de sabe, o que falar, quando você falar, né? Faça tudo para a glória de Deus, em nome da política. Mas o que é a política, afinal? Então, esses que estão tão preocupados com um país justo, que é o que a gente imagina que seja o alvo onde a gente quer chegar, se usam de injustiça, de ofensas, de palavras para alcançar, a gente nunca vai alcançar.
um país justo? Compartilhando artigos no Facebook, fazendo comentários e dando likes. A gente vai alcançar um país justo quando a gente desligar o computador, desconectar das redes sociais e colocar o pé na rua para estender a mão para o vizinho que está passando necessidade. Então, essa incompatibilidade entre o meio, o processo e a finalidade que dizemos que queremos alcançar, ela pode indicar 2 problemas. Primeiro, o meio não é esse, tem que mudar a forma de fazer. Um outro exemplo desse, de cristãos destruindo igrejas em nome da verdade. Acusando, condenando. Não, mas porque você está aqui nessa igreja? Que você não pode estar aqui? Porque você fez assim? E por que você está tão bravo com essa pessoa? Não, porque tem que manter a santidade da igreja. E a forma como você está procurando manter essa santidade é muito santa. Sabe aquela história de você chegar na sua fazenda ou no seu grupo de amigos e falar: ai, gente, eu tenho pedido de oração. E o que você quer no seu coração, na verdade, não é orar por alguém, mas é fazer fofoca? É típico isso. Cristão fazendo fofoca entre os cristãos. Começa assim: ah, eu tenho pedido de oração. Isso é um problema muito sério. Se você de fato está preocupado com aquela pessoa, então vai jejuar por ela. Vai orar por ela. Organiza a sua agenda para ir ajudar ela. Pedido de oração? Talvez esse meio incompatível com a finalidade que nós dizemos querer alcançar pode significar não somente que o meio está equivocado, mas que a finalidade que nós dizemos querer buscar não é a glória de Deus, muito menos o estabelecimento do seu reino. Cristo é nosso Salvador e Senhor. Deus está interessado, sim, no processo, porque Ele se interessa com a nossa vida. Ele quer nos tratar, nos tocar, nos curar, nos guiar em cada decisão, nos fazer seguros da sua presença em cada momento desse processo que é a nossa vida, enquanto esperamos a sua volta. A incompatibilidade entre o meio e o fim pode indicar 2 problemas. Primeiro, que o meio está incorreto. Nesse caso, precisamos corrigir o meio. Mas a incompatibilidade entre o meio e o fim também pode indicar, denunciar que o fim que eu estou buscando, na verdade, é outro. E nesse caso, nós precisamos urgentemente alinhar o fim, aquilo que desejamos. Quem de fato é o meu Deus? A quem de fato eu sirvo? Para agradar a quem de fato eu estou vivendo? E para encerrar, eu queria lembrar aqui as palavras que Deus deu a Josué na iminência de conquistar a terra de Canaã. Se Deus estivesse preocupado somente com o resultado, Ele teria dito: ó, Josué, está aqui a terra, vai. Manda ver, arregaça, conquista, faz como você achar melhor. Mas qual é a instrução que Deus dá a Josué? Atenta às minhas palavras. Medita nelas dia e noite. Josué, não desvia, nem para a direita, nem para a esquerda. Anda em obediência às minhas palavras, sabe? Fica comigo. Conquistar a terra vai ser consequência. E é tão lindo ver que a estratégia que Deus deu é tão bizarra, né? Dê volta em torno da fortaleza ali de Jericó, um dia, no segundo, no terceiro. E é tão desafiador e constrangedor ver que Josué se submeteu a esse processo de Deus. Ele se submeteu ao meio de Deus, ainda que aquilo lhe custasse talvez a sua reputação ou colocasse em risco de fato aquela conquista. Mas ele não queria perder Deus no processo. E ele se submeteu. Que Deus tenha misericórdia para que nós também possamos nos submeter ao processo de Deus e de fato viver um cristianismo em que Jesus não é somente o nosso Salvador, mas é o nosso Senhor. Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos porque o Senhor é um Deus vivo, porque o Senhor é o nosso Pai, porque o Senhor é o Criador de todas as coisas e ainda assim é aquele que conhece, esquadrinha o nosso andar e o nosso pensar. Obrigada pelo Espírito Santo. A tua presença em nós, enche-nos dele e faz com que possamos viver uma vida
submissa ao teu senhorio. Uma vida que de fato tem o desejo de te adorar, de te agradar, de te glorificar. Guia-nos assim num processo, em meios e numa vida de santidade. E que assim o teu reino seja estabelecido e o teu nome glorificado. E que nesse processo nós possamos descobrir e experimentar a segurança da tua presença e a paz de confiar em tua fidelidade, ainda que as circunstâncias não sejam adversas. Tem misericórdia para que jamais negociemos o Senhor, tua presença, a tua palavra em todo esse processo. É o que nós te pedimos em nome de Jesus.